Tá bem. Não, também não tem problema. Podemos... Bem, vamos proceder da seguinte maneira: 20 minutos de exposição para cada um. Eu não havia anunciado no início que o Luiz Lacaille, que foi um dos principais negociadores, me corrija se eu estiver errado, Luiz, um dos principais negociadores do acordo do NAFTA pelo lado do México, ele também tomará parte aqui nesta mesa. Mas eu pediria que nós começássemos pelo Dr. Gerdau, que o Carlos Henrique Moreira também fizesse uso da palavra em seguida e encerrássemos com o Luiz Lacaille. Então, Dr. Gerdau, por favor, com a palavra. Eu trouxe algumas transparências para me ajudar um pouco na sequência da palestra. Eu não vou me deter muito nesse aspecto, e evidentemente a minha visão sobre o tema México-Brasil tem indiscutivelmente um pouco essa visão como o empresário enxerga os temas, né? E eu acho que justamente a riqueza dessa reunião está em ter essa diversidade conceitual, porque é isso que espelha a realidade do sistema, certo? Nós, dentro do processo de construção das relações, eu acho que foi extremamente importante nas apresentações que tivemos, e muito reforçado pelo nosso Sérgio Amaral, de que essa semelhança, né, dos dois países, eu acho que isso é um ponto que talvez nós tenhamos que analisar e discutir com maior profundidade, porque inclusive nas eventuais limitações de crescimento e desenvolvimento que nossos dois países têm, né, ela está vinculada extremamente a esses pontos do perfil cultural e político que os dois países têm. Então, na minha palestra, eu toco um pouco nesse tema, né, e que penso eu que os problemas nacionais que o Brasil tem, eventualmente com debates mais abertos com um país tão semelhante que nem o México, nos facilite a análise dos problemas. Porque quando a gente analisa os nossos problemas brasileiros, imediatamente a gente tem uma certa reação de não aceitar ou não se conformar, né? E talvez a gente, analisando o México, a gente diz, não, mas eles deveriam, eventualmente, as soluções são de tal ordem. E eu diria que o inverso é da mesma forma, tá certo? A verdade é que, no meu entender, o crescimento e desenvolvimento dos dois países tem características de limitações enormes. Eu ponho aqui um pouco alguns pontos chaves no crescimento sustentável que os países têm que ter, e eu vou me deter mais no aspecto dos investimentos. Tem o tema da política comercial, que foi amplamente debatido, a estabilidade política, né? O problema de ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios, o problema de educação, desenvolvimento social, gestão de gastos públicos e política econômica, a credibilidade da política econômica, né? Esses são temas todos evidentes, que todos nós conhecemos e sabemos que são os fatores importantes da limitação do nosso crescimento. Mas eu diria o seguinte, que aqui foi tocado um ponto, e na lista dos pontos da nossa análise da vantagem de investir no México, eu mencionaria que a política comercial adotada pelo México, no meu entender, indiscutivelmente, ela não sei se vou usar o termo mais inteligente que a nossa, tá certo? Mas é mais inteligente que a nossa, tá certo? Porque ela conseguiu, de uma visão pragmática, avançar. Nós nos amarramos, vamos dizer, com o Mercosul e com ideologia, tá certo? E aí eu vejo mais uma vez a importância de nós aproveitarmos e aprendermos com o México, tá certo, né? Porque pelo tamanho, vou dizer, o Mercosul, vamos dizer, como a integração do Mercosul é muito pequena, tá certo? A margem dos conflitos é muito grande, porque para um sistema de balanceamento funcionar, não é com 4 países com o perfil do Mercosul. Vou dizer assim, o desbalanceamento que o Sérgio falou é absolutamente necessário, mas eu não resolvo o desbalanceamento com 2 países. Eu consigo estabelecer, num conceito básico, criar blocos, desbalanceamentos
bilaterais, mas que se compensam globalmente, porque as vocações potenciais dos diversos países é que nos pode levar a uma eficiência econômica global maior. Então, eu vejo tremendas dificuldades na perspectiva, e ainda pelas discussões um pouco de natureza política, a perspectiva do Mercosul ser um fator de crescimento nosso desenvolvimento comercial. Então, parece mentira que o Mercosul, no primeiro momento, foi importante, ele é grande, tá certo? Eu acho que ele passou a ser um fator impeditivo hoje no nosso desenvolvimento comercial. E eu acho que, como nós não conseguimos pular diretamente por uma relação com NAFTA, eu acho o grande canal é a discussão com o México, sabe? Então essa reunião, eu acho que ela é extremamente oportuna nesse sentido desse debate. Eu gostaria de colocar um tema que, no meu entender, hoje, quando eu faço uma análise crítica do crescimento econômico do Brasil, de que esse círculo virtuoso de geração de empregos, que é a busca, o crescimento econômico, o investimento e a poupança, ou poupança, investimento e crescimento econômico, é extremamente semelhante às limitações que os nossos dois países têm. E ela, no fundo, é por falha ou características de natureza cultural e política e das desigualdades sociais, que faz com que o investimento no país tenha níveis extremamente baixos, principalmente pelo quase nula poupança pública e de investimentos. Quer dizer, nós tivemos uma taxa decrescente significativa nos investimentos gradativamente nesses últimos anos. E eu tomo isso conceitual aqui, a taxa de investimento aqui, isso é um trabalho do Banco Mundial, que mostra claramente que um país com investimento ao redor de 17% ou 19% não cresce em média mais do que 2,5%. Essa teoria conceitual do Banco Mundial, e que tem trabalhos aqui na Fundação Getúlio Vargas, é exatamente o que aconteceu nos últimos 20 anos. Se alguém não gosta de teoria econômica, que olhe a prática, tá certo? Bom, então, e se eu olhar para o México, eu tenho um quadro semelhante. Tem uma grande vantagem no México, que a carga tributária mexicana é baixa, tá certo? Consequentemente, é mais baixa, tá certo? Eu até aceito, mas se é para queimar e gastar o dinheiro como o Brasil faz, é melhor ficar baixa. Porque $1 na mão, R$1, né, ou um peso na mão do governo, tem um retorno de investimento em geração de empregos 2 ou 3 vezes menor do que tem no setor privado, tá certo? Então, aparentemente, o que pode ser uma solução social, eu digo assim, o maior problema de solução social, né, não é a cesta de alimentação, né? Isso falta dignidade. Ele é melhor que nada, fome não pode haver, mas eu preciso gerar emprego. Você tem que ser fanático no objetivo de gerar. Isso é que dá a solução de dignidade, tá certo? Então eu digo o seguinte, eu não sou contra o investimento público, eu não sou contrário de que tenha investimentos que ninguém pode substituir a ação do governo, tá certo? Mas quando é mal gerido, eu prefiro na mão do setor privado. Então, essa tabela aqui, ela é catastrófica em termos da análise do Brasil, e eu diria que ela é semelhante, de certo modo, no México, nesse sentido. Os números do México são um pouquinho melhor que os nossos, tá certo? Em termos de investimento, principalmente se nós considerarmos o baixo nível da carga, o mais baixo nível. Eu não vou me deter muito aqui nesses números, quem tiver interesse pode olhar depois, né, que está disponibilizada essas evidências, mas é interessante que a taxa de crescimento DIP, a poupança nacional, vocês vejam que está ao redor de 20%, consequentemente a taxa de investimento, que é sempre 2, 3%, abaixo do nível da poupança, tá certo? Então tem uma semelhança enorme, né? Aqui vocês vejam então a taxa de investimento do PIB, tá certo? E a evolução do comércio internacional. Se nós vemos, o câmbio não é um fator tão importante, mas no cenário brasileiro, essa mudança do câmbio e queda está nos gerando problemas, vamos dizer, na área de manufaturados, Nós temos 2 câmbios hoje no Brasil. Um câmbio que serve para os commodities, minério, soja, etc. E temos o outro câmbio que deveria atender às necessidades dos manufaturados. Uma cadeia produtiva brasileira, com a carga tributária que tem em cascata no processo, que ninguém sabe corretamente como é, mas o custo do juro que bora caindo na cascata de todo o processo, quanto mais manufaturado o produto for no Brasil, menos competitivo ele é. Quanto mais primário o produto é, mais competitivo ele é. Então, nós geramos na política tributária, na política cambial,
políticas anti-geração de empregos. Tá certo? Isso é importante desse cenário, porque agora o câmbio, no nível que está, põe plenamente à tona a não competitividade do setor público brasileiro. Tá certo? Aí eu só vejo a vantagem da carga tributária menor, né? Porque se der dinheiro, fica igual ao Brasil, tá certo? No México, no meio. A vocação distributivista, né, num país pobre é absoluto. O fanatismo de não permitir que todo o dinheiro que entra na caixa, o que potencialmente entra na caixa, se gaste, né, é dentro da emocionalidade política real dos nossos países latinos, quase impossível de enfrentar, tá certo? E isso é um dilema que tem que se falar sobre o tema. Tem que se falar, infelizmente, porque é o fator que faz o nível baixo de crescimento que temos, tá? Produtividade, interessante que ela é semelhante também à evolução. Agora vem aí um quadro que talvez ele esteja um pouco apertado demais, mas tem aí dois números talvez importantes de ver, né? No primeiro lugar temos aí a poupança e carga tributária no Brasil, né? E aí vemos os investimentos. Os investimentos no Brasil e público e o México público, vocês vejam que são esses primeiros dois números das colunas menores, tá certo? Que o Brasil tinha um número menor e foi caindo, enquanto o México conseguiu manter com uma tendência de subir. Isso aí é decisivo no fator de investimentos em infraestrutura ou da evolução, tá certo? E no processo do Brasil privado e o México privado, nós vemos um nível de investimentos, né, que o Brasil melhorou um pouco, né, em relação ao México, tá certo? Mas é extremamente interessante, né, que esses números que são definidores do nível de crescimento do país. Tá certo? Isso no primeiro momento não resulta, às vezes as pessoas não percebem, né, mas nós estamos vivendo um momento extremamente interessante no Brasil. Como o crescimento no momento está um pouco maior, né, eu tenho uma desconfiança louca, porque nós já tivemos isso no segundo governo Lula, segundo ano do primeiro governo Lula, nós tivemos um crescimento. Eu disse, puxa, agora se salvou a pátria, de repente foi. E o próprio começo deste ano passado, né, nós, primeiro quadrimestre foi um quadrimestre, pô, estamos na taxa 4, e foi. E à medida que, enquanto estava a eleição, ainda se falava, não, vai ser 4, depois caiu na realidade, tá certo? E deu 2,4 ou 2,7 o número desse, tá certo? Em relação ao novo índice de crescimento, né? Antes do novo crescimento, esse número estava em 3,2, ele teve a queda importante. E então nós temos a visão da carga tributária, que é significativamente diferente, tá certo? Agora, eu pus aqui num quadro resumo, eu não tenho pretensões, porque isso aqui mereceria um estudo acadêmico profundo, mas ele é interessante, vamos dizer, que eu ponho menos ou mais, tá certo? Então eu digo assim, o crescimento sustentado dos dois países eu acho que é absolutamente insuficiente, principalmente se nós tomarmos em relação às necessidades do país. O Brasil, no meu entender, não poderia crescer menos do que, eu não tenho esse número na cabeça sobre o México, mas o Brasil tinha que crescer. A população, o crescimento populacional de 20 anos atrás, que é a população que está entrando no mercado de trabalho hoje, então que é no mínimo 3%, eu acho que foi 2,7%, mas tomamos redondo 3%. E a produtividade do setor privado, vocês vejam que o México e o Brasil são semelhantes, ao redor de 2,5%, deveria entrar uma geração de empregos dos 2,4% de produtividade, mais os 3%, seria 5,4%. Se nós não tivermos um crescimento econômico de 5,4%, nós estamos criando desemprego. Então, nós estamos precisando 5% ou 6% e geramos potencialmente uma geração de emprego de 2,4%. Tá certo? Então, eu digo, a sustentabilidade do crescimento dos dois países é absolutamente insuficiente. Então, vamos aprender, já que os dois países são grandes, são semelhantes, etc. Tá certo? Investimento do PIB, eu já mostrei esse número, é absolutamente insuficiente, né? Eu não quero falar numa China, porque tem características políticas não democráticas, etc. Mas a verdade é a seguinte, a China tem 47% de poupança, tem quase 40% de investimento, então cresce 11%. Tem tanto investimento e tanta poupança, né, que fala em trancar, reduzir, não consegue, com esses números não consegue, eles têm que gastar dinheiro para que parem de crescer. Tá certo? Então é extremamente interessante esse cenário. Controle da inflação, eu acho que os dois países estão bem.
controle cambial, eu botei ponto de interrogação, tá certo? Porque esse tema é de uma complexidade enorme. Eu acho que o México está um pouco melhor que o Brasil nesse processo, pela proximidade com os Estados Unidos e pelo percentual que os Estados Unidos significa, consequentemente, ele vive um cenário. Enquanto no quadro do Brasil, é um pouco a explicação que eu dei dos desequilíbrios dos produtos de commodities com relação da estrutura dos manufaturados, que torna praticamente o tema tremendamente difícil. Aí eu ponho a parte do comércio internacional, eu ainda fui generoso com o Brasil, eu acho que o México tem conduzido bem o tema, eu acho que o Brasil é absolutamente... Depois dessa palestra ainda, né, eu digo assim, a gente sente e reclama, né, e esse problema é extremamente interessante, porque ele tem dimensões práticas, vamos dizer, um é o conceitual, ideológico, histórico, etc., do Itamaraty, mas o outro é a visão prática. Eu hoje, vamos dizer, o setor siderúrgico brasileiro praticamente exporta metade da sua produção. Não tem nenhum produto de matéria-prima que o índice de baixo para cima é de 100% ou 90% do que produz, tá certo? Não há dificuldade de crescer essa produção. Meu problema é para quem vender. Tá certo? Então, a dependência do setor empresarial brasileiro, falo de siderurgia, mas outros setores são semelhantes. Ontem nós tivemos uma reunião junto com a FAVEA, ele disse assim, o problema não é produzir, é comercial, nas limitações entre o dólar e as proteções que existem. Então, a bacia do Atlântico, tá certo? Os mercados que nós temos, tem alguma coisa na América Latina que a gente pode compensar, mas realmente a Europa, né, que elegantemente diz que não são fechados, é o mercado mais fechado do mundo com a diplomacia centenária europeia, tá certo? Então eles não fecham, mas te dão uma cotinha desse tamanho. E se você inventar desrespeitar, você tem um processo enorme. Estados Unidos é um pouco mais aberto, mas quando estabelece direitos aduaneiros, aí não é 2%, 3%, é 100%, 130%, tá certo? E tem um sistema protecionista antecipado, tá certo? Então, de uma forma extremamente... Então, na realidade, a dependência hoje que o setor empresarial brasileiro tem da eficiência negocial externa é uma coisa fantástica, tá certo? E por isso eu gostei muito, vamos dizer, ainda reforçar dentro da própria experiência europeia, vamos dizer, o exemplo do acordo bilateral de um produto, tá certo? Eu acho que esse tema deveria ser estabelecido bloco por bloco e acerta, né? Então, quase que Itamaraty deveria dizer assim, se acerta e lá com... E aí, porque aí vai fazer concessão aqui, aí diz, bom, eu entro em sócio ali, etc. O mercado se ajusta, tá certo? No Mercosul tem um pouco esse tema, tá certo? Senão arrebenta todo mundo, tá certo? Então, na realidade, vamos dizer, o Brasil tem que despertar e o processo tem que sair, no meu entender, dos gabinetes de Itamaraty, tá certo? Né? Com toda a competência que o Itamaraty tem, eu hoje em dia digo assim, Itamaraty tem me ajudado, né, em problemas de investimentos, políticas, etc. Mas, né, a negociação ela tem que entrar no pragmatismo absoluto e é importante. Então, eu digo assim, o comércio internacional, como eu digo aqui, fui generoso, eu acho que o Brasil hoje, o que está acontecendo, em relação principalmente ao problema do dólar, dos problemas tributários, dinheiro, custo, logística, né? Nós dependemos demais da eficiência. Investimentos em educação eu acho que é negativo nos dois, desenvolvimento social ainda é negativo nos dois. Gestão pública, eu acho que o México é um pouco mais desenvolvido do que o Brasil em termos de competência gerencial, técnicas de gestão. A proximidade americana eu acho que ajuda muito. Eu tenho pensado muito sobre esse tema, digo assim, eu estou envolvido com gestão do MBC, gestão pública, etc. E eu vejo, né, que temos aí um campo fantástico e eu acho que a proximidade americana, eu digo assim, há quantos anos os americanos tornaram a tecnologia de gestão, o tema gestão nas universidades, um tema científico, tá certo? Tem mais de 100 anos, tá certo? Né? E aqui ainda se trata superficialmente. Isso tem reflexo em toda a estrutura, e eu digo assim, os dois países têm o que aprender. Eu fiz esse mapa de uma forma despretensiosa, mas eu acho que é importante a gente ver que eu acho que nós dois podemos sentar juntos e debater e pensar, porque eu digo assim, eu vou aprender com o Uruguai? Não. Tá certo? Com a Argentina, talvez alguma coisa no futebol, tá certo? Eu sou gremista, tá, gente? Bom, mas na realidade as dimensões são outras, tá certo? Eu acho que no Brasil, talvez, no mundo, tem poucos países que têm semelhanças tão grandes. Se me disser
dois países grandes que tenham semelhanças das características igual a esses dois países. Então eu tenho certeza que eu tenho o que aprender com o México e provavelmente o México tem algo a aprender conosco, tá certo? Então nós temos que ser humildes e aproveitar, tá certo, esse tipo para debater como é que vocês enfrentam, como é que enxergam, como é que vocês vão resolver, né? Principalmente porque Santo e Casa também não faz milagre, né, gente? Bom, isso aqui eu não preciso meditar, a população está um pouco em relação ao BRIC, certo? Aí a taxa de investimento é extremamente interessante, aí os países do BRIC, né? Porque no fim, México e Brasil tem que olhar esses países, que esses são os nossos grandes competidores, a dívida pública, vamos dizer, o México está bem, né? O Brasil mais ou menos melhorou, esse número está atrasado, ontem lemos o número de 44%, felizmente esse número está melhorando, quer dizer, os indicadores numéricos do Brasil, vamos dizer... Os números do Brasil para cadastro de banqueiro estão ótimos. Na parte social e gerencial não estão, tá certo? Bom, para fim de entrar mais dólar ainda. Gente. Bom, vemos aqui um pouco a taxa de câmbio, taxa de inflação, tá certo? É interessante que os dois países estão bem, tá certo? O que eu fiz agora aqui? Só clicar fora do... Aqui tem o ranking, que isso é uma coisa interessante, facilidade de fazer negócios. O México realmente está numa situação muito melhor que a nossa, tá certo? Eu diria que provavelmente também a proximidade americana não deixa de ser um fator, e aí o Brasil está bastante mal, né? Só a Índia está pior que nós, né? É incrível que a Rússia, com todas as suas complexidades, já conseguiu melhorar a sua situação. Razões por que o grupo investiu no México: mercado potencial de crescimento, tá certo? Também, vamos dizer, tem um nível já razoável, tem uma localização estratégica muito boa em relação aos Estados Unidos, etc. América Central também, o Caribe. Esse fator eu acho que é importantíssimo. Eu tenho vivências hoje de como trabalhar com o sindicato canadense, ou americano, ou brasileiro, né? A América Latina é uma maravilha trabalhar, e no México, vamos dizer, esse processo, vamos dizer, indiscutivelmente ter cultura latino-americana ou não é uma diferença enorme para trabalhar, tá certo? Então, isso é um ponto importante. Nós usamos muito o conceito de transferência total de tecnologias, e aí eu disse a importância dos acordos bilaterais de comércio. Indiscutivelmente, hoje, que pensa em termos, vamos dizer, de multinacional, né, eu digo assim, quem está sentado no México, potencialmente, tá certo, tem que ser competitivo, né, vamos dizer, tem que ser um produto que tenha condições vocacionais competir. Mas a quantidade de acordos bilaterais que o México levantou, e foi interessante que eu escrevi isso aqui, vamos dizer, sinto essa diferença, que foi tão bem exposto pelos nossos homens com a cultura diplomática brasileira, né, que detecta isso conceitualmente, e nas estatísticas que tem acontecido, né, vamos dizer, a importância. E aqui eu tomei, vamos dizer, um quadro comparativo, vamos dizer assim, de semelhança, que é extremamente interessante, né, vamos dizer, um quadro como se analisa a siderurgia. Eu acho que isso é um modo também de ver, há condições de fazer acordos bilaterais ou não. Se eu tomar esses países, Rússia, China, Índia, Brasil e México, e minério, eu tenho aqui, a China não tem, e os outros países mais ou menos têm, né? México tem, não pode se comparar, não é um exportador de minério, mas tem para suas necessidades, redutor. México usa gás, tem gás, é caro, difícil competir. Brasil não tem, Índia não tem, China e Rússia tem. Mão de obra, né? A situação é mais ou menos dos dois países, vamos dizer, a qualidade de mão de obra é boa nos dois países, no sentido também de obter produtividades é fácil, né? Em termos educacionais, estamos atrasados, tá certo? Quer dizer, o fator educação na produtividade indiscutivelmente pesa, e eu tenho hoje experiências em vários países latino-americanos, e Canadá, Europa, Espanha, etc., e a gente nota o que significa uma educação básica bem feita. Em logística, vamos dizer, o México é razoável, o Brasil é bastante bem para a siderurgia, tá certo? Depois, custo de capital, o México está melhor, carga tributária, o México está melhor, e tem o crescimento, vamos dizer, eu acho que essa relação global do México no comércio internacional está aí colocada. Eu tentei fazer uma explicação eminentemente pragmática, vamos dizer, de como o empresário vê esse processo, mas quanto mais eu penso sobre esse processo e esse acompanhamento que eu tenho tido com
com o México, dentro do sistema também de gestão, experiências, etc., né? Eu acho que os dois países têm muito para aprender, ou principalmente, vamos dizer, fazer debates de análise, como é que nós podemos romper, né, esse processo de taxa de crescimento baixas, porque o nível baixo de crescimento é o fator de não geração de emprego, não geração de emprego é fator de aumento de criminalidade, de instabilidade social, né? Se nós vemos o próprio processo eleitoral no México, né, vamos dizer, e se nós olhamos alguns outros processos, tá certo? Em todos os nossos países, nós estamos assim, sempre no limite de buscar realmente uma estrutura social e política e democrática sólida, tá certo? E isso passa indiscutivelmente pela geração de emprego, tá certo? Então eu digo assim, a elite empresarial, política, acadêmica e sindical brasileira, não posso usar a palavra elite, a liderança, tá certo? O Lula não aceita que eu use elite, tá certo? Diz elite sindical não existe, elite é outra coisa, tá certo? Então, as lideranças, tá certo? Empresariais, políticas, acadêmicas e sindicais, do meu entender, têm tido uma tolerância com o não crescimento dos nossos países, tá certo? Né? Que, do meu entender, estabelece um nível de risco, né, que não é inteligente do nosso lado, e ele passa pela taxa de investimentos, tá certo? Como está provado cientificamente e praticamente, tá certo? O esforço do governo, né, dizer teoricamente o Brasil está próximo de 40% do BIP, deveria dizer assim, eu não posso deixar de investir no mínimo 15% sobre os 40%, que é um número hoje absolutamente impossível. Nós estamos investindo hoje do setor público ao redor de 1% sobre o PIB, tá certo? Né? 1,2%, coisa desse tipo. Então, vamos dizer, é absolutamente impossível, tá certo? Que nós venhamos enfrentar o problema. Lógico, quando eu vejo, vamos dizer, o drama social do país, tá certo? Né? A tendência é de dar o dinheiro de qualquer forma, né? Bem gerido ou mal gerido. Mas a verdade é a seguinte, eu estou postergando o problema ou eu estou agravando o problema. Então eu vejo assim, um pouco assim de um filme bem dramatizado, tá certo? Eu digo assim, o intramuros, tá certo, da elite, certo? E gradativamente não o olhe muro... para nós aqui, não. É? Não olhe para nós. Não, nós somos parte disso, né? E eu tenho consciência que eu tenho culpa junto no processo, tá certo? A invasão da periferia vem assim, tá certo? Nós, por enquanto, estamos sempre andando na meia rua, da casa até o aeroporto, até o escritório, certo? O clube, certo? Andando nesse troço mais ou menos. Mas vai avançando, tá certo? Então, esse processo ele é muito simples, está nesses números. É 2,5% de crescimento para uma necessidade de 5,6%. E isso é incompetência gerencial, tá certo? E acho que essa doença nossos dois países têm, né? Eu falo pelo Brasil, eu tenho convicção que tem. E os números do México me indicam isso também, tá certo? Muito obrigado.